Tudo bem, gente? Eu estou muito animada para continuar a nossa leitura aqui, né? E eu quero te convidar agora para a gente ler o capítulo 12 do livro do Evangelho de Lucas. Nós estamos fazendo a leitura bíblica para aprender sobre os princípios milenares, para criar o hábito da leitura, a constância, fortalecer a constância. E aí eu quero saber da sua parte aí, como é que você está nessa jornada de leitura. Como é que você está? Se você está se sentindo, né? Sentindo que está criando constância. Então, a gente vai compartilhar aqui, tá? E vamos dar sequência à nossa leitura bíblica. A gente vai dar sequência agora no capítulo 12, tá bom? Vamos lá. O ensino e preparação para a crise. Eu estou lendo na versão NVT, né? A nova versão transformadora. Mas você lê aí na versão que você tem em casa, tá bom? Quando as multidões cresceram a ponto de haver milhares de pessoas atropelando-se e pisando uma nas outras, Jesus concentrou seu ensino nos discípulos, dizendo, esse aqui eu vou destacar, ele concentrou seu ensino nos discípulos. Às vezes eu vou fazer uns destaques assim para mim, tá? Mas você... se for sua primeira leitura, provavelmente você não vai ter essa necessidade. Mas depois você vai entender os motivos pelos quais você vai destacando. Caso você também seja sua primeira leitura, você já tenha uma consciência de leitura, né? Você vai também acabar fazendo algumas perguntas e fazendo alguns destaques também. E dizendo, tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Virá o dia em que tudo que está encoberto será revelado e tudo que é secreto será divulgado. O que vocês disseram no escuro será ouvido às claras, e o que conversaram às portas fechadas será proclamado dos telhados. Meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo. Depois disso, daqueles que matam o corpo. Depois disso, nada mais podem lhes fazer, mas eu lhes direi a quem devem temer. Temam a Deus, quem tem o poder de matar e lançar no inferno. Sim, a esse vocês devem temer. Qual é o preço de 5 pardais? 2 moedas de cobre? E, no entanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos de sua cabeça estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês são muito mais valiosos que um bando inteiro de pardais. Isso aqui é atemporal, essa fala de Jesus é atemporal. Por quê? Porque ele não está falando isso aqui, ele está falando isso aqui para os discípulos, né, daquela ocasião, mas depois Jesus deixou aí a grande comissão com os discípulos das próximas gerações, né? Nós hoje também somos discípulos de Jesus. Então, os nossos cabelos também estão todos contados. Deus sabe tudo sobre nós. Então, isso aqui é atemporal. E a importância, o valor da pessoa, dos seus discípulos, o valor, a importância da pessoa, né? É muito grande para Deus. Então, esse texto aqui, essa fala, embora tenha sido direto para eles, mas é atemporal porque o Senhor, né, o Deus, ele não só vê valor naquelas pessoas, ele vê valor nas pessoas de hoje também. Eu lhes digo a verdade, versículo 8, tá? Eu lhes digo a verdade. Quem me reconhecer aqui diante das pessoas, o Filho do Homem o reconhecerá na presença dos anjos. Dos anjos e... deixa eu ver aqui para ler certinho. Dos anjos de Deus. Mas quem me negar aqui será negado diante dos anjos de Deus. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vocês forem julgados nas sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com o modo como se defenderão, nem com o que dirão, pois o Espírito Santo naquele momento lhes dará as palavras certas. Versículo 13, que vai falar agora a parábola do rico insensato.
Então alguém da multidão gritou: Mestre, por favor, diga a meu irmão que divida comigo a herança de meu pai. Jesus respondeu: Amigo, quem me pôs como juiz sobre vocês para decidir essas coisas? Em seguida disse: Cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. Guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Gente, isso aqui também é atemporal e é um princípio milenar. Olha só isso, só nesse versículo 14, né? E o 15, ele está dizendo aqui, olha só, às vezes, eu vou abrir um parênteses aqui para comentar, embora o nosso objetivo seja fazer a leitura, né? Nesse tempo, nessa estação, o objetivo é fazer a leitura. Mas eu vou comentar algo desse princípio, né? Porque assim, muitas vezes a gente vê pessoas pedindo a Deus que tome decisões por elas. Só que Deus não vai tomar decisões que você é capaz de decidir. As decisões que você é capaz, que Ele te capacitou, né, já criou em você, o Senhor, Deus já nos formou com muitos tesouros já, né, com muitas coisas, muitas capacidades para a gente resolver nossos próprios problemas, isso de nossa essência natural. Eu estou falando de essência natural, não estou falando de capacidades a serem desenvolvidas, não estou falando disso. Eu estou falando de essência, de coisas que são naturais, que, né, quando você começa a andar quando é bebê, você não começa a andar naturalmente se levantando devagar, você vai descobrindo, né, a gente chama de aprendizado, né, você vai descobrindo algo que é intuitivo. Tá entendendo? Aqui a mesma coisa, às vezes a gente percebe que pessoas ficam orando, pedindo para Deus decidir coisas que ela não tem a capacidade de discernir o que é de Deus e o que é para ela fazer. Né? Então existem coisas que não acontecem, não rompem na sua vida, na nossa vida, porque a gente não toma a decisão de fazer, né? Porque a gente está entendendo que Deus tem que fazer por nós, tem que cair algo do céu, né? Um maná, alguma coisa do céu para vir aqui, um espiritual, alguma coisa assim. Não é isso, são coisas, são decisões que a gente precisa tomar também, assim como a decisão de tomar um banho, de escovar os dentes, de deitar, de dormir, como as necessidades básicas da nossa vida. Existem coisas que parecem que não são necessidades básicas, mas são necessidades quase que básicas, né? Então, às vezes você está orando por algo que não precisa nem orar, basta você olhar, perceber e decidir tomar uma decisão certa, né? E em seguida ele fala: cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens, que além de ser temporal, é um princípio. Porque não somos definidos pelo que temos. Somos definidos pelo que somos, pelo que nos tornamos, né? Pelo aquilo que nos forma e não pelo que temos, né? Esse aqui também é um princípio. Versículo 16, vamos continuar nossa leitura? Então lhes contou uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. Pensou consigo: o que devo fazer? Não tenho espaço para toda a minha colheita. Por fim disse: já sei. Vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens. Então direi a mim mesmo: amigo, você guardou o suficiente para muitos anos, agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: louco, você morrerá esta noite. E então quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Outro princípio aqui que a gente pode observar no 21. Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Essa parábola, ela mostra o perigo de confiar nas riquezas e não em Deus, né? Esse aqui, deixa eu ver isso. Vamos para o versículo 22, que vai falar sobre o ensino sobre dinheiro e bens. Versículo 22. Então, voltando-se para seus discípulos, Jesus disse: por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, ou com o corpo se terão o suficiente para vestir. Pois a vida é mais que comida, e o corpo é mais que roupa. Observem os corvos. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam comida em celeiros, pois Deus os alimenta. E vocês valem muito mais que qualquer pássaro.
Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E se não podem fazer uma coisa tão pequena, de que adianta se preocupar com as maiores? Observem como crescem os lírios. Não trabalham nem fazem suas roupas, e no entanto nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês? Gente de pequena fé, não se inquietem com o que comer e com o que beber. Não se preocupem com essas coisas. Elas ocupam os pensamentos dos pagãos de todo mundo, mas seu Pai já sabe do que vocês precisam. Busquem, acima de tudo, o reino de Deus, e todas essas coisas lhes serão dadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois seu Pai tem grande alegria em lhes dar o reino. Vendam seus bens e deem aos necessitados, com isso ajuntarão tesouros no céu. E as bolsas no céu não se desgastam, nem se desfazem. Seu tesouro está seguro. Nenhum ladrão o roubará e nenhuma traça o destruirá. Onde seu tesouro estiver, ali também estará seu coração. Versículo 35. Estejam preparados para a vinda do Senhor. Estejam vestidos prontos para servir, e mantenham suas lâmpadas acesas, como se esperassem o seu Senhor voltar do banquete de casamento. Então poderão abrir-lhe a porta e deixá-lo entrar no momento em que ele chegar e bater. Os servos que estiverem prontos, aguardando seu retorno, serão recompensados. Eu lhes digo a verdade. Ele mesmo se vestirá como servo, indicará onde vocês se sentarão e os servirá enquanto estão à mesa. Quer ele venha no meio da noite, quer de madrugada, ele recompensará os servos que estiverem prontos. Entendam isto. Se o dono da casa soubesse exatamente a que horas o ladrão viria, não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Então Pedro perguntou: Senhor, essa ilustração se aplica apenas a nós ou a todos? Senhor respondeu: o servo fiel e sensato é aquele a quem o Senhor encarrega de chefiar os demais servos da casa e alimentá-los. Se o Senhor voltar e constatar que seu servo fez um bom trabalho, eu lhes digo a verdade, ele colocará todos os seus bens sob os cuidados desse servo. O que acontecerá, porém, se o servo pensar: meu senhor não voltará tão cedo, e começar a espancar os outros servos e comer e a beber e se embriagar? O senhor desse servo voltará em dia em que não se espera e em hora que não se conhece, cortará o servo ao meio e lhe dará o mesmo destino dos incrédulos. O servo que conhece a vontade do seu senhor e não se prepara, nem segue as instruções dele, será duramente castigado. Vou destacar a palavra prepara. Mas aquele que não a conhece e faz algo errado será castigado com menos severidade. Mas aquele que não a conhece e faz algo errado será castigado com menos severidade. A quem muito foi dado, muito será pedido, e a quem muito foi confiado, ainda mais será exigido. Agora o versículo 49, que diz: Jesus causa divisão. Eu vim para incendiar a terra e gostaria que já estivesse em chamas. No entanto, tenho de passar por um batismo. E estou angustiado até que ele se realize. Vocês pensam que vim trazer paz à terra. Não, eu vim causar divisão. De agora em diante, numa mesma casa, 5 pessoas estarão divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai ficará contra o filho e o filho contra o pai. A mãe contra a filha e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Interpretação dos tempos. Versículo 54. Então Jesus se voltou para a multidão e disse:
Quando vocês veem nuvens se formando no oeste, dizem, vai chover. E tem razão. Quando sopra o vento sul, dizem, hoje vai fazer calor. E assim ocorre. Hipócritas, sabem interpretar as condições do tempo na terra e no céu, mas não sabem interpretar o tempo presente. Por que não decidem por si mesmos o que é certo? Quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal, procurem acertar as diferenças antes de chegar lá. Do contrário, pode ser que o acusador entregue ao juiz, o entregue ao juiz e o juiz a um oficial que o lançará na prisão. Eu lhe digo, você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo. A gente conclui aqui o capítulo 12 da nossa leitura bíblica. Espero que você esteja aí aproveitando essa jornada, criando constância, aprendendo a ler, descobrindo e percebendo os princípios milenares. Isso tem sido tão importante. Se você já percebeu, já descobriu, já fez destaque, conta aqui nos comentários, também conta lá no grupo no Hazak, né? No clã Hazak. Se você quer saber mais, também comenta aí, que aí eu trago nas próximas leituras o comentário, mas essa leitura a gente está fazendo lá no clã, então a gente deixa ela aberta para qualquer pessoa que tem interesse em acompanhar a leitura com a gente. Você é muito bem-vindo aqui, curte, compartilha e deixa seu comentário também daquilo que você tem vivenciado nessa jornada de leitura e também daquilo que você gostaria de ver mais por aqui, tá bom? Muito obrigada e eu te aguardo na próxima leitura do capítulo 13.